Bom, esqueci de ligar a gravação na hora certa, mas o que eu falei está aqui, a repetição da última aula. Eu simplesmente coloquei as expressões aqui no modelo de Drude. É só uma curiosidade, ontem, quando eu estava fazendo essas coisas, uma hora eu falei o modelo de Drake. Não sei se vocês repararam, né? Depois eu fui olhar aqui e vi que era Drude o nome do cara, não era Drake, né? E aí eu vou a pé para casa, no caminho, falei, mas que diabo, por que eu falei Drake? Quem que é o Drake mesmo, né? Aí pensei um pouco e me lembrei. O Drake é um astrônomo americano e na década de 60 ele escreveu uma equação, né, que é chamada equação de Drake, que é muito conhecida até agora. E o propósito da equação dele é calcular o número de civilizações que tem na nossa galáxia que podem tentar entrar em contato com a gente. Aparentemente, essa equação dele, ele desenvolveu para responder a uma coisa que tinha há muito tempo, que chamava-se o paradoxo de Fermi. As pessoas falam que tem um monte de 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Se cada duas estrelas tiver um planeta, ou tiver vários planetas, tiver um planeta, deve ter um monte de vida por aí, né? E porque o Fermi falou assim, se tem um monte de vida, por que eles não entram em contato com a gente? Então, esse era o paradoxo de Fermi. Aí o Drake faz a equação dele, só por curiosidade, é uma coisa assim, ele seria o número de civilizações que poderiam tentar entrar em contato com a gente. Essas coisas apareceram depois desses projetos chamados SETIS. É uma coisa que os caras põem essas antenas de radiofrequência apontando para ver se chega alguma coisa não natural, em busca de outros. Então esse ele escreve da seguinte maneira, eu não vou entrar em detalhe, mas só para curiosidade, já que eu citei o famoso aqui sem precisar, R vezes FP vezes NE vezes FL vezes FI vezes FC vezes R. Então, ele seria o número de civilizações que podiam estar, nesse momento, estando em contato com ele. R é taxa de formação de estrelas. Então, estrelas vão morrendo, vão nascendo, etc. Não entendo bem porque que aparece esse número. Depois aparece esse FP, seria a fração. Esse número aqui, segundo ele, é da ordem de 7 por ano. Na nossa galáxia. Outra galáxia não interessa, muito longe, mesmo que alguém tentar, o sinal não vai chegar aqui. Na nossa galáxia também, 2/3 da galáxia estão do lado de lá, né, da curva, só os que têm mais perto que conseguem mandar um sinal forte o suficiente. Enfim, essa é a fração de estrelas com planetas. Isso é da ordem de 0,5. Eles acham que metade das estrelas deve ter. Depois tem o NE, quer dizer, metade das estrelas do planeta, realmente tem vários planetas, né? Os planetas, quando formam, já forma uma família. A coisa é mais ou menos como aconteceu na Terra. Pois o NE é igual a número de planetas onde a vida pode acontecer. Pode surgir. Por estrela. O número que ele fala é 2. FL é a fração de NE onde apareceu a vida.
O planeta pode ter condições de vida, mas deu certo, né? Teve lá. Aí ele fala que é 1/3, 0,3. 0,3. Depois vem o FI, que é a fração do número né, FI vezes ME com vida inteligente. Isso é 0,01. Isso de vida, bactéria, sei lá o que, não evolui mais do que isso, minhoquinha. Não, né? Depois FC seria a fração com vida inteligente que tem condições com meios e intenção de fazer comunicação. Porque aí tem que ter vida inteligente, tem que ter a tecnologia evoluída e tem que querer. Fala, eu não quero saber de ninguém, né? Mas a gente faz isso com um monte de vizinho, que eu não quero saber quem que mora no apartamento lá, né? Pode ser que eles estão assim também. Eles às vezes falam que é 0,01. Não, o modelo dele fala que o universo é egoísta, não quero saber de ninguém. E finalmente o número L, que eu acho que é uma coisa interessante a se pensar, é a duração média de uma civilização. Esse número é pequeno, segundo ele, né? 10 mil anos. 10 mil anos. Uma civilização não dura muito. Por que é que não dura? É o que nós estamos fazendo no nosso planeta. A gente vai chupando tudo que tem em volta, chega uma hora que destrói. A vida é uma coisa muito, muito delicada, muito frágil, um equilíbrio. Né? Você veja bem, praticamente é contra a segunda lei da termodinâmica, né? Você parte do caos e faz a ordem. Não é isso que é a vida? É muito frágil. O equilíbrio é uma coisa muito frágil. Não deve durar muito. Talvez 10 anos seja pouco. Mas nós já estamos aí com 5 mil, né? A gente pega aí o começo dos gregos e tal lá, que foi realmente, as pessoas começaram a usar o cérebro mais do que intenção básica de comer, né? Nós estamos na metade. E realmente não parece que vamos durar muito mais que isso, não como civilização organizada, do jeito que a coisa vai. Ok, só então a curiosidade, já que eu falei desse cara aí. Não passa. Ok, então agora vamos pegar esse modelo do Drude e aplicar no caso da prata. A prata é um condutor qualquer, mas tem alguma diferencinha entre as outras coisas. A prata... Que cor que é a prata? Outro dia eu ia perguntar para ele, meu filho, que cor é o espelho? Geologicamente é cinza. Ah não, falando da prata. Que cor é o espelho? Vamos dizer. A prata é basicamente o que é feito espelho. Agora faz de alumínio. Até me pareceu esse aqui. E o que é o espelho? Né? Por que essa mesa é azul? Essa mesa é azul porque você joga branca, ela reflete o azul. O espelho reflete tudo. Então ele que é branco, mas não parece branco o espelho, né? É uma coisa engraçada. Aí no YouTube tinha essa pergunta e tinha um videozinho. É um cara que é um físico que faz esses vídeos sobre coisas básicas de física, mas que são curiosas. Né? Aí conclui que o espelho é verde. Quer dizer, a cor de um objeto é a cor que ele reflete mais. Um espelho, assim, um espelho só a gente não vê, mas se você pegar 2 espelhos paralelos e ficar no meio, você vai vendo a imagem, etc., lá no fundo vai ficando tudo verde. Porque ele vai refletindo, vai absorvendo mais as outras cores e vai sobrando, que é a cor do vidro, na verdade. Né? Se você olha o vidro de perfil, você vê que ele é verde. Quando você pega um vidro aí de janela quebrada, você olha de lá. Ok. Então, vamos ver esses parâmetros. Né? Por exemplo, vamos começar aqui com as coisas que a gente já sabe. 1.4π y0 é aproximadamente 9 vezes 10 a 9. Isso sempre no sistema internacional, né? De unidade. O Mi0 é 4π
10 a 7. Com isso, para a prata, a gente coloca aqui número de elétrons por metro cúbico. O número de elétrons por metro cúbico N. Isso basicamente varia muito pouco de um bom condutor para outro bom condutor. É da ordem de 7 vezes 10 elevado a 28 metros a menos 3. 10 a 28 elétrons por metro cúbico. Era uma coisa que eu tinha feito na aula passada, fiz por centímetro cúbico, divide isso por 10 a sexta, eu calculei 6 vezes 10 a 22, né? Mais ou menos isso. Agora eu preciso calcular, veja, eu posso calcular o que se chama G0. Né? O G0 é o G, a condutividade, né? O G para corrente contínua, que a gente tinha também obtido em uma aula passada. Então, a condutividade da prata, que é 1 sobre a resistividade, isso também é determinado empiricamente. Então, esse G0 da prata é 6,3 vezes 10 a menos 7. Não, desculpe, peraí. Vezes 10 a 7. Isso aqui é Ω menos 1 vezes metro menos 1. Bom, depois tem N, que é a massa do elétron. A massa do elétron é 9 vezes 10 a menos 31 kg. A carga, né, E é igual a 1,6 10 a menos 19 coulomb. E com isso, se você pega o G0, é N E quadrado sobre B. O B é o mesmo se tem uma frequência ou outra. Né? Então, fazendo N igual a 0, eu tenho o G0 empírico e dá para calcular o B, que para o caso da prata vai ser 2,9 vezes 10 a menos 19. Pequenininho. O atrito é pequeno. Prata é um ótimo condutor, um dos melhores. Depois, a gente viu aqui também que tem o ômega P, né? O ômega P, a frequência de plasma, é o ômega que faz com que o epsilon seja igual a 0. Então, se eu substituo aqui esses números todos, epsilon 0, que é aquilo, etc., o B, eu vou encontrar para a prata que a frequência de plasma é 1,5 vezes 10 elevado a 16 Hz. 15 vezes 10 a 15. Com esses números, eu posso colocar nessas equações e calcular, como função da frequência, qual é o valor de beta, né, e de K. E aí ver quanto é que é a penetração de ondas de comprimentos diferentes na prata. Para quem não tem a apostila, eu pus o PDF dos capítulos 33 até o final, está na página também. Então tem aqui a comprimento de onda, ondas de rádio, né, ondas longas, AM, FM, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x, raio-gama. Né, a frequência varia de 1 por segundo até 10 a 24 segundo a menos 1. E aí tem os valores do G, que é o G de ômega. Quer dizer, o G de ômega muito pequeno é praticamente isso daqui, né? 10 a 7. E o G para raio-x vai virar 10 a menos 3. Para raios gama vai virar 10 a menos 9. O epsilon, né, quando eu tenho ondas longas, né, isso aqui é ômega muito pequeno, o epsilon é negativo. Então, para onda de rádio, e até o infravermelho, né? Ou seja,
até frequência menor do que isso, o ômega, como é que chama? O epsilon é negativo, né? Por volta dessa frequência, o epsilon se anula e depois ele fica positivo. Então, o que acontece? Enquanto o epsilon é negativo, beta é maior que K. Então, domina a onda, atenuando rapidamente. Absorve, o metal absorve, a gente sabe disso. Então, quanto que a onda penetra? Né? 6 milímetros para uma onda muito longa, 1 Hz. Vai indo aí para a onda de TV, por exemplo, 10 a menos 6 metros, 10 a menos 3 milímetros, 1 micro. E assim vai, até chegar lá no final do visível, início de ultravioleta, né? Já no ultravioleta a frequência é maior do que a frequência de plasma, aí o epsilon é positivo e começa a oscilar, né? O beta começa a ficar menor, certo? E aí o alcance aumenta para 10 a menos 4 metros, quer dizer que é 10 a menos 0,3 milímetros. E quando vai para raio-x, raio gama, essa coisa vai para dezenas de metros, né? Dependendo, claro, da energia da frequência do raio gama. Então essa tabela tem aqui na apostila. E o que eu ia falar mesmo, eu ia comentar sobre isso. Assim, esse é um exemplo antigo, vocês vão nem vivido essa parte, mas antes tinha antena de televisão, né? Coisa que você punha em cima, ficava virando para um lado, para o outro. Aquelas antenas são feitas de tubo de alumínio. Eu sei um pouco mais de detalhe. Eu trabalhei 2 anos numa fábrica de antenas de televisão, na época eu estava fazendo meu doutorado, antes de ganhar uma posição aqui não. Mas isso era uma coisa que a gente sabia, né? Para que serve aquelas varetas, né? De alumínio? Você pega e faz um dipolo, que desce o fio que vai para a televisão, e esse dipolo tem meia onda, de modo que o campo elétrico da onda da televisão, a televisão é transmitida com polarização horizontal, porque o campo elétrico estava na direção horizontal. Então ele faz elétrons, né? Campo elétrico aqui faz elétron, corrente para lá, corrente para cá, e aqui então parece uma corrente, né, que você leva até lá embaixo. Mas você vê que o alumínio tem lá 1 milímetro de espessura, alguma coisa que dê rigidez mecânica, né? Mas a onda elétrica, eletromagnética, não penetra lá dentro. A gente pensa que onda de televisão, né, FM, TV, é 2 vezes 10 a menos 6 metros. Quer dizer, é 2 microns. Então, o funcionamento da antena de televisão depende da camada dos últimos 2 micros desse tubo. O alumínio é um bom condutor, então serve muito bem, mas 2 micros é nada. Você deixa esse negócio lá em cima, enxofre, não sei o que, o sol, água com sal, logo oxida. Oxida, acaba com essa camadinha e a antena vira uma coisa que não é mais nada aquilo que você projetou e fez com cuidado. Então esse é o dilema da televisão. Faz, projeta a antena, mede as características, não sei o que. Então, na verdade, a antena servia mais para você pegar o sinal numa dada direção e não em outra, para evitar aqueles fantasmas, né? Pegar a onda que vem de lá e a onda que chega atrasada aqui. Você tinha 2 imagens separadas por alguns milímetros, que eram, a gente chamava de fantasmas. Aqui, vejam, o que acontece quando a frequência é muito grande, né, maior do que a frequência de plasma, seria então com ultravioleta, raio-x, raio gama. As radiações eletromagnéticas até
até o infravermelho, diria assim, ou até o micro-ondas, elas são consideradas radiações não ionizantes. Ou seja, a radiação do celular, da televisão, incide em algum material, seja condutor, né? Na verdade, ele precisa pensar mais no dielétrico. Ele não consegue ter força suficiente, energia do campo, para arrancar um elétron. Então, ela só chacoalha as coisas, mas não muda, não arranca elétron. Arrancar elétron é complicado. Se você arranca um elétron, o que sobra é uma molécula, alguma coisa assim, que fica muito mais reativa, porque ela está faltando um elétron lá, porque se arrancou, e ela pode reagir com outro. Se você arranca elétron do DNA, que é uma cadeia muito grande, ele pode ficar frágil ali, ele pode quebrar. Então, radiação ionizante, raio-x, ultravioleta, né? A luz ionizante, mas não troca. Obviamente, faz um pouquinho disso. Mas ultravioleta a gente sabe o que faz. E daí para frente, né, as coisas são mais. Então, a interação da radiação ionizante, que é essas que tem frequência acima da frequência de plasma, basicamente, não dá para descrever o modelo de Drude, porque precisa mecânica quântica. Aí precisa tratar a radiação como feita de partículas, de fótons, e fazer a interação individual de fóton com elétron. Então, por exemplo, se eu pego um ultravioleta, por exemplo, né? Ultravioleta, a frequência é da ordem de 10 elevado a 16 Hz, alguma coisa assim. A energia de cada fóton, segundo a mecânica, é uma constante H vezes a frequência F. Então, para o ultravioleta, você faça essas contas, isso aqui dá da ordem de 4 elétron-volts. Para arrancar elétrons de uma molécula, eu preciso muito menos que isso. 1, 2, 3 elétrons. De um átomo, o último elétron sempre é mais fácil de arrancar, é um pouco menor que isso. Os elétrons mais internos precisam muito mais de energia. Então essa é uma radiação ionizante, quer dizer, a energia de cada fóton é maior do que a energia necessária para arrancar um elétron. O raio-x, né, frequência muito maior, a energia é da ordem, digamos, de 10 mil, ou de 10 até 100 mil elétron-volts. Então são 10 a 100 kV, Kev. Aí arranca qualquer coisa, né? Arranca um elétron de uma molécula. Não só isso, ele gasta 3 elétrons, ele tem 20 mil elétron-volts. Ele gasta 3 elétron-volts para arrancar um elétron do metal, o resto da energia vira energia cinética do elétron que ele arrancou. Então sai um elétron com uma energia de 20 mil elétron-volts. Então esse elétron vai arrancando elétrons de tudo que tem pelo caminho. Aí ionizando um monte de coisa. Destruição aqui. E aí tem os processos. Um fóton, quando ele encontra, ele tem aqui energia é igual a HNI e tem um momento que é igual a HK sobre 2π. H sobre lambda. Aqui tem um elétron livre. Então o que acontece? Ele faz como se fosse um espalhamento elástico. O elétron sai para cá, o momento P do elétron, a energia E do elétron, e sai um outro fóton aqui com energia E' e momento P'. Se você faz conservação de momento, conservação de energia, você sabe para um ângulo quanto é fácil fazer, usa física clássica. Tá? Isso chama-se espalhamento cômputo. Qual é o nome do físico que escreveu as equações para isso? Isso é a única coisa que pode acontecer na colisão de um fóton com um elétron livre. Um fóton pode também fazer uma colisão completamente inelástica com um elétron, mas esse elétron tem que estar preso a alguma coisa. Se o elétron está livre, ele não consegue absorver toda a energia do fóton, porque não tem como conservar a energia em momento.
Então, se ele está fracamente ligado, pode ser bem fraquinho, 0,1 elétron-volt ligado a alguma coisa, então o fóton pode colidir com o elétron ligado. Aqui eu tenho a energia E do fóton, sobe o fóton e esse elétron sai com energia igual à energia do fóton. Esse chama-se efeito fotoelétrico. Toda a energia do fóton vai para aqui. Finalmente, se eu tenho raios gama de energia muito alta, né, a energia do raio gama tem que ser no mínimo 1022 keV, 1,022 mega. Esse número mágico é a soma do mc quadrado de um elétron mais o mc quadrado de um antielétron, que é o mesmo valor, né? Um elétron, massa do elétron c quadrado é 511 keV. Então, se eu tenho um raio gama com energia muito alta, ele pode desaparecer e aparecer um par elétron pósito, um antielétron. Isso também não ocorre no vazio. Tem que ter alguém, né? Ele vai pôr aqui, alguém tem que ficar segurando para pegar a quantidade de momento que sobe. Então ele acontece próximo ao núcleo. O fóton chega próximo do núcleo, o campo coulombiano serve de absorção do momento do fóton e são ejetados elétrons. O antielétron é a mesma coisa que o elétron, só que tem a carga oposta, a antipartícula dele. É claro que nada disso não está no modelo do Drude. Como eu disse na aula passada, quando o Drude fez isso, mal se sabia da existência do elétron, né? A existência do átomo realmente só foi confirmada no início do século XX. Alguém vai fazer... não, eu vou dar à noite. Ninguém vai fazer física 5 à noite, né? Esse ano eu vou dar, nesse semestre, estrutura da matéria, física 5. Então eu tenho minhas notas de aula, que obviamente tem esses 3 fenômenos aqui que eu acabei de escrever, o cômputo fotoelétrico e a criação de pares, que estão lá na minha apostila, notas de aula. Então na minha parte, se vocês procurarem lá, tem um lugar que chama arquivos, e tem lá textos didáticos, tem lá, para quem tiver curiosidade em como essas coisas são descritas na mecânica quântica. É fácil, não é nada, não tem muita matemática, não é mais coisa conceitual. Ok, então esse foi o modelo do Drude para um condutor, para condutor em geral. O exemplo que a gente deu aqui foi para Prata. O que a gente vai ver agora é a mesma coisa num dielétrico. As mesmas ideias do Drude. É o modelo dele aí, aplicado adiante. Bom, qual é a diferença? O Drude não sabia como é que era o átomo, mas ele fala assim, bom, não tem elétrons livres de condução, mas esses elétrons estão ligados ao resto da carga positiva. Se eles estão ligados, eles estão numa posição de equilíbrio. Se eles estão numa posição de equilíbrio, eles estão no mínimo de energia potencial. Se eu aplico um campo elétrico, eu desloco ele da posição de equilíbrio. Se o deslocamento é pouco, eu posso supor que o potencial é parabólico e que a força é menos K, um certo K qualquer, vezes o deslocamento. Tem que tomar cuidado aqui com esse K, porque não vai dar mistura, mas esse K é o K de constante de mola, não é o 2π sobre lambda que aparece depois. Mas o nosso passo vai ser o seguinte, vai ser primeiro encontrar, se eu jogo uma onda eletromagnética num isolante, num dielétrico, numa posição Y, eu tenho um campo que é cosseno de ωt menos φ, né, φ asterisco. O que acontece com a posição do elétron ao longo do tempo? Se eu sei como é que a posição varia com o tempo, eu sei a velocidade ao longo do tempo, eu sei qual é a corrente. E aí eu jogo aquilo nas equações de Maxwell e faço tudo que eu fiz de novo, que a gente fez aqui. Então, a diferença é que, no caso do condutor, os elétrons eram livres a não ser pela força viscosa, aquela força menos PV, né, que é uma força de atrito,
em que vai fazendo com que a energia do elétron, cinética, vá diminuindo com o tempo e, obviamente, sendo dissipada, transformada em calor na rede cristalina e no metal. Isso, o Drude não está interessado nisso. Agora não tem, mas agora, por outro lado, tem uma força, quer dizer, o elétron não está ali, mas ele está ligado, então tem uma força que é o menos K vezes o deslocamento. Então a força resultante no elétron vai ser menos E vezes T, de T, menos K vezes o deslocamento S, e tem também uma força dissipativa. Essa força dissipativa que a gente vai colocar aqui, o Drude coloca menos BV porque ele não tinha outra opção. O que ele vai colocar? Ninguém sabe como é que é o átomo, se tem ou não tem, mas as coisas absorvem radiação. O elétron livre aquece e transforma. Mas como é que é a absorção de radiação num isolante, num dielétrico? Então, ele colocar lá o menos BV, sem dizer muito a origem desse BV. Hoje a gente entende melhor o que acontece com essa absorção, né? Embora não tenha elétron livre que possa ficar andando para lá e para cá e fazer colisões com outro elétron e produzir aquecimento, essa energia, ao incidir nos átomos, ela pode transferir energia para o átomo, ela pode excitar um elétron. Se a frequência é baixa, ela não ioniza, mas ela pode tirar o elétron de uma órbita e passar para outra. Esse elétron passa para outra órbita, ele pode voltar e reemitir a radiação. Dependendo das condições de energia, você pode levar para uma órbita muito superior e na volta ele emite um monte de radiaçõezinhas de frequência diferente daquela. Pode absorver luz visível e reemitir raio-x, absorver visível e reemitir micro-ondas. Essa outra micro-onda acaba vindo para vibrações da rede e no fim ela vai acabar transformando em calor. Mas o processo básico é um processo complicadíssimo aí que a gente só sabe descrever pela mecânica quântica. Então não importa muito, a gente chama isso de menos BV. Por que é menos BV? Porque é a única coisa que dá para resolver fácil, né? Conhece aquela piada do físico teórico, né, que perdeu a chave na rua? O cara estava, né, e perdeu uma chave, né? Aí passa um fulano e vê o cara assim, perto de um poste e procurando. Falei, o que aconteceu? Ele falou, eu perdi minha chave. Ele falou, perdeu aqui perto do poste? Ele falou, não, eu perdi lá, mas lá está escuro, eu não consigo procurar. Então eu procuro aqui onde tem luz. É basicamente isso que o Drude faz, é o que eu sei fazer, não dá para poder. No fim, dá razoavelmente certo, até curioso que o modelo possa fazer previsões assim, que não são quantitativas, mas qualitativamente está correto mesmo por causa do metal. Né? Ok. Aqui eu não estou escrevendo a coisa vetorial, né? A gente supõe novamente o campo, eu vou pensar numa onda plana, com polarização fixa, deslocamento vai ser na direção da força, velocidade, etc. Vai ser tudo movimento unidimensional. Então aqui eu posso escrever também a segunda lei de Newton. Veja que essa é a equação do oscilador harmônico amortecido, né, e forçado. Né? Ele d2s dt2, massa vezes aceleração, igual a força resultante, menos e estrela cosseno de ômega t menos φ estrela. Isso aqui é exatamente a mesma onda, né, a mesma coisa que a gente fez no outro modelo. Menos b ds dt menos k s. Aí passo tudo primeiro. Essa é a segunda lei de Newton, né? Passo os termos por instrumento, m d2s dt2 mais b ds dt mais ks é igual a menos e estrela, aqui faltou um menos, né? Ah, já estava, desculpa. E estrela cosseno ômega t menos φ. Então aqui eu tenho o oscilador harmônico amortecido e aqui eu tenho a força externa, né? Entre aspas. Então é uma equação diferencial de segunda ordem homogênea. A solução geral é a solução da homogênea associada, a solução particular, a solução da homogênea é o transiente,
E a solução particular da homogênea associada da inhomogênea é a solução estacionária, que é o que nos interessa. O transiente só acontece um pouquinho lá quando você joga a radiação. Então a solução é essa daqui que a gente já sabe, né? Quando a gente viu o circuito LRC, né? com uma tensão externa. A cosseno de ômega t menos estrela mais delta. O elétron sempre preso ao átomo, né? Vai oscilar um pouco para cá, um pouco para lá, com a mesma frequência da força externa e com uma certa diferença de fase entre a força e a posição da. E esse A e delta a gente acha substituindo S na equação diferencial e vendo o que acontece. Então daqui, por exemplo, eu tenho que ds dt é igual a ser a derivada do cosseno, esse menos ômega A seno de ômega t menos φ estrela mais delta. Desculpe, acho que é mais φ estrela, né, que eu pus. Não, é menos. É menos. Eu pus menos. Depois eu tenho a derivada segunda, dt2 é igual, vai aparecer um outro ômega, não muda o sinal, menos ômega 2A cosseno ômega t menos φ estrela mais delta. Substituindo isso na equação, a gente vai ter um M vezes a derivada segunda. Então vai dar menos M ômega 2A cosseno. Eu vou pôr assim, né? Cosseno dessa coisa que está aí. Depois eu tenho mais B ds dt. Ds dt tem um sinal de menos, então é B menos B ômega A seno dessa coisa. Mais K vezes S. Então vai ser mais K A cosseno dessa coisa. E tudo isso vai ser igual a menos E asterístico cosseno de ômega t menos φ asterístico. O argumento do cosseno aqui é ligeiramente diferente do resto. Aqui eu tenho dois termos com cosseno que eu posso agrupar, né? Então isso aqui pode ser escrito como menos m ômega 2 mais k a cosseno menos b ômega a seno igual a isso, menos e asterístico cosseno ômega t menos φ. Agora a ideia é fazer como nós fizemos também no caso anterior. Eu vou reescrever esse cosseno aqui, né, que tem o delta, com uma soma, como o seno e o cosseno de uma soma, né? Esse ômega t menos φ é o A e o delta é o B. Eu faço seno de A mais B, cosseno de A mais B, de modo que eu vou ficar com cosseno de ômega t menos φ estrela, que dá para juntar com outros também. Então eu vou ficar com menos m ômega 2 mais k A. Aqui eu vou ficar com cosseno A ômega t menos φ, cosseno A, cosseno B, então aqui aparece cosseno de delta, menos seno ômega t menos φ estrela, seno de delta, esse é o que multiplica, isso era o cosseno, depois eu tenho aqui menos B ômega A e multiplica, vai ter o seno, né? O seno da coisa. Então vai ficar seno A, seno B, desculpe, seno de A mais B, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Então vai ficar seno ômega t menos φ estrela cosseno de delta mais
cosseno de ômega t menos φ estrela seno de delta. Tá certo, né? Isso aqui é igual então ao menos e estrela cosseno ômega t menos φ estrela. Agora eu passo a passar isso para o primeiro membro e juntar com o termo que tem o cosseno, né? Então vai ficar A cosseno de ômega t, não, desculpa. Vai ficar assim, né? Aqui vai ter A que multiplica menos N ômega ao quadrado mais K. Então esse termo, né, eu estou colocando aqui, vou colocar tudo que tem cosseno. Depois tem, desculpe, não é esse, é esse daqui, né? Esse aqui. Vezes ainda, aqui faltou um cosseno de delta. É esse termo. Depois eu tenho isso daqui também, que tem o cosseno, né, de ômega t menos φ. Então aqui vai ser menos, porque tem sinal de menos, B ômega A, e aqui vai aparecer o seno de delta. E depois vai aparecer mais esse termo quando eu coloco ele para o primeiro membro. Então vai aparecer mais E estrela. Tudo isso que multiplica cosseno de ômega t menos φ estrela. Agora tem aqui mais. Agora a soma dos termos que tem o seno do ômega t menos φ estrela. Então o termo do seno vai ser igual bom, primeiro tem esse aqui. Então vai ser menos, o menos dá mais, vai ser M ômega 2 mais K, seno de delta. M ômega 2 mais K, seno de delta. Menos. Depois tem esse termo aqui, ó. Esse termo tem um sinal de menos, vai ser menos B ômega A cosseno de delta. Aqui faltou um A, né? Tem o A aqui também. Esse A eu posso colocar aqui. Menos B vezes ômega cosseno de delta. Isso igual a zero. Isso mais isso igual a zero. Aqui o segundo membro eu passei para cá. Novamente é a mesma história, eu tenho cosseno de ômega t, seno de ômega t, a soma um coeficiente cada um, a soma tem que ser zero, a única maneira os dois coeficientes aí. Então esse coeficiente aqui, sendo zero, esse quociente tem que ser zero, ou seja, M ômega 2 mais K seno de delta tem que ser igual a B ômega cosseno de delta. Agora eu divido tudo pelo cosseno e eu vou ter então tangente de delta é igual a B ômega sobre M ômega 2 mais K2. Mais K. Novamente, se eu tenho uma tangente desse tipo, eu posso, né, facilmente deduzir que o seno de delta é igual a BW dividido pela raiz quadrada de M ômega 2 mais K2 ao quadrado mais B2 ômega 2, raiz quadrada disso. E que o cosseno de delta é o mesmo denominador, raiz quadrada de M ômega 2 mais K2 ao quadrado mais B2 ômega 2, e aqui fica o outro termo, né? M ômega 2 mais K.
Agora, se eu substituo seno de delta e cosseno de delta na expressão do coeficiente do cosseno, que é isso daqui, eu encontro o valor de A. Então, substituindo aqui, eu vou ter A que multiplica menos M ômega 2 mais K vezes cosseno de ômega senão errando. Tudo que apareceu aqui, né? Menos ômega 2. Aqui está errado, pera um pouquinho só. Aqui é menos K. Desculpe. Menos ômega 2 mais K. Menos ômega 2 mais K, que multiplica o cosseno. Certo? Então, quando eu pus o sinal para fora, eu teria que ter mudado o sinal. E aqui também, então é tudo menos ômega 2 mais K. E aqui vai ser que multiplica o seno. É menos ômega 2 mais K. Engraçado. Tem que tomar um cuidado aqui, porque aqui que multiplica o cosseno, multiplica o seno. Eu errei algum sinal aqui. Deixa eu ver com minha nota. Vai ser difícil eu ver aqui. O A que multiplica menos M ômega 2 cosseno menos B seno. Esse daqui está certo. Depois o outro termo, aqui, é que mudava de sinal. Desculpa, aqui é assim. O que multiplica o seno tem esse sinal de menos e tem esse sinal de menos. Então esse vira mais. Então fica M ômega 2 menos K que multiplica o seno. E aqui então é menos K. Menos K, menos K, menos K, é menos K. Menos ômega 2 mais K, eu posso pôr o sinal para fora e escrever M ômega 2 menos K. Vezes o cosseno. O cosseno vai aparecer também M ômega 2 menos K, dividido pela raiz quadrada desse monstro aí que eu não vou escrever. Então, essa é a expressão de cima. Desculpe, essa expressão aqui, né? Cosseno, agora eu tenho menos B ômega vezes A, o A eu vou colocar em evidência aqui, vezes seno de delta. Seno de delta é B ômega dividido pela raiz quadrada. Esse é o coeficiente que tem que ser anulado. Ah não, desculpe, isso aqui faltou um termo, né? Faltou esse outro termo, mais E vezes E estrela, aqui não tem cosseno delta e nada, tem que ser igual a zero. Agora veja, isso aqui, olha, é B quadrado ômega ao quadrado. Os dois termos aqui, isso aqui também, né? M ômega 2 menos K elevado ao quadrado.
Agora, se eu coloco sobre o mesmo denominador, eu vou ter assim, aqui eu tenho a raiz quadrada de m ômega 2 menos k ao quadrado mais b2 ômega 2, e aqui eu vou ter, olha, m ômega 2 menos k ao quadrado mais b2 ômega 2. Tudo isso aqui é igual a menos e extremo. Aqui tem um sinal de menos, né? Esse sinal de menos com esse cancela. O que está no numerador é o quadrado que está ali embaixo. Então isso aqui vai ser... falta um ômega aqui. Faltou um ômega. Um ômega. Ou não? Não faltou ômega nenhum. Tá certo. O ômega era no capítulo anterior. Não? Isso daqui, dividido por isso, vai dar a raiz ali em cima. Então eu tenho a raiz quadrada disso é E vezes Z. Então A vai ficar E vezes Z, o sinal de menos cancela, dividido pela raiz quadrada de M ômega 2 menos K ao quadrado mais B2 ômega 2. Essa é exatamente com outras letras o que a gente tinha encontrado tanto no oscilador harmônico da Física 1 quanto no RLC deste semestre. Essa expressão aqui, né, eu posso escrever assim, M ômega 2 menos K sobre M. Tudo isso ao quadrado. Agora eu tiro o M para fora, isso aqui vai ser M quadrado ômega 2 menos ômega 0 ao quadrado. Onde eu chamo aqui ômega 0 igual ao quadrado igual a K sobre M. Constante da mola dividido pela massa da elétron. Como a frequência natural do sistema. Então, na solução a gente pode reescrever A igual a E extremo sobre x quadrado M2 ômega 2 menos ômega 0 2 ao quadrado B2 ômega 2. E depois tem ainda o tangente de delta, que era B ômega dividido por isso aqui. B ômega dividido por M ômega 2 menos ômega 0,2. Ok, então eu tenho S de T, né? S de T igual a cosseno de ômega T menos φ estrela mais delta, né? Portanto, o ds de T, que é a velocidade, vai ser igual a menos a ômega seno ômega T menos φ estrela mais delta. E novamente eu posso definir a densidade de corrente. Densidade de corrente J é igual a menos E, densidade de elétrons, vezes V. Vezes V. Então é vezes E estrela sobre vezes ômega.
A velocidade tem um sinal de menos. Aqui na corrente tem um menos por causa da carga da elétrica. Então isso aqui vira mais. Tá? Não aparece. Ômega sobre aquela raiz quadrada. M2. Ômega 2 menos ômega 0 ao quadrado. Mais E2 ômega 2. Seno. Seno ômega t menos φ estrela mais delta. E minha nota de aula, o tangente de delta está errada. Depois o tangente de delta eu escrevi, na verdade, o seno de delta. Acho que todo mundo vai perceber o meio. Agora, ok. Agora, eu vou novamente usar aqui o seno de A mais B para reescrever essa expressão. Então, a densidade corrente vai ficar, isso aqui vai dar E quadrado N E estrela, dividido por essa raiz quadrada aqui, que eu não vou escrever em detalhe, que multiplica seno ômega t menos φ estrela, seno A cosseno de delta, mais cosseno ômega t menos φ estrela, seno de delta. Agora, trocando o seno de delta, né, pelo cosseno de delta com aquela expressão que eu tinha, o J, a densidade corrente vai ficar E quadrado N E estrela sobre essa raiz quadrada, que multiplica cosseno de delta vai ser isso daqui, vai ser M ômega 2 menos ômega 0 ao quadrado, dividido por essa raiz quadrada aqui, vezes seno de ômega t menos φ estrela. E depois eu tenho mais o seno de delta, que é b ômega, dividido por essa raiz quadrada, vezes cosseno ômega t menos φ estrela. Essa raiz eu jogo para fora, então vai ficar essa raiz ao quadrado, eu vou ficar com J igual a E quadrado N dividido por M2 ômega 2 menos ômega 0 2 ao quadrado mais T2 ômega 2 que multiplica. O E estrela eu vou pôr para frente. Então aqui vai ficar M ômega 2 menos ômega 0,2 E estrela. Aqui deu seno. Cosseno de delta. Já sei. Deixa eu ver. Eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou colocar o ômega em evidência.
Aqui faltou, olha, eu perdi um ômega também, tá? Lembra, o J tinha esse ômega. Então faltou um ômega aqui, na minha expressão. Agora, eu vou colocar esse ômega aqui em evidência. Então vai ficar um ômega ao quadrado. Não vai piorar nesse processo. Tá bom, tá bom. Seno eu perdi um sinal aqui também. Seno. O que eu tenho sinal? Espera aí, era hora de deixar. Minha mãe dela. Seno de A mais B, seno mais. Ah, não, tá certo, tá certo. Tudo bem. Tá certo. Seno de ômega t menos φ estrela. E aqui eu vou ter mais B. Deixa eu deixar aqui, por enquanto assim, vai. B ômega E estrela cosseno de ômega t menos φ estrela. Então o que eu fiz? Eu peguei a raiz, coloquei para fora, isso aqui é uma outra raiz, dá ela ao quadrado, esse ômega já tinha aqui dentro, e o E estrela eu coloquei para dentro. Por que eu coloquei para dentro? Porque aqui aparece, olha, E estrela cosseno de ômega t menos φ. Esse é o próprio campo E de t. Aqui eu estou escrevendo J vetor, eu teria que colocar o E na forma de vetor também, que é na mesma direção. A velocidade é na direção do campo, etc. E aqui aparece E estrela vezes seno. Eu tenho que E é igual a E estrela cosseno de ômega t menos φ. Portanto, dE dt, vou fazer a derivada parcial, del E del t, vai ser menos ômega E estrela seno de ômega t menos φ. Então, isso daqui é menos 1 sobre ômega E, é dE dt. Del E del t. Então, finalmente, a gente escreve a densidade corrente em termos do campo elétrico de sua derivada temporal. O J vai ser igual. Primeiro eu vou escrever esse termo aqui, ó. Vai ser E quadrado N B ômega ao quadrado dividido por M2 ômega 2 menos ômega 0,2 ao quadrado, B2 ômega 2 e de t. Certo? Aqui eu tenho outro ômega, parece ômega ao quadrado. Depois eu tenho menos, porque tem isso daqui é menos a derivada, então eu tenho menos esse ômega vai cancelar com esse 1 sobre ômega, vai ficar menos E quadrado N dividido por M2 ômega 2 menos ômega 2 ao quadrado mais 2 ômega 2 vezes del E del t. Ah, faltou isso daqui.
faltou escrever isso aqui. M é ômega 2 menos ômega 0 ao quadrado. Não, aí não tem ao quadrado. M e quadrado e M ômega 2 está certo. Então, estava certo os sinais, eu que fiquei preocupado com esse tal de menos, mas ele trocava aqui no caráter. Isso é muito parecido com o que a gente encontrou no caso do condutor. Né? Se eu chamar se eu colocar agora na equação de Marx, lembrando, rotacional de V é igual a μ0 vezes o J mais μ0 ε0 del E del T. Del E del T, eu vou ficar com o rotacional de V é igual a μ0J. Né? Então vai ficar μ0 E quadrado N B ômega 2 sobre M2 ômega 2 menos ômega 0,2 ao quadrado B2 ômega 2 E de T. E. Depois vai ficar o dE dt, né? Vai ficar mais μ0. Eu vou escrever na linha de baixo que é muito. O segundo termo vai ser μ0 que multiplica. Agora aqui eu vou pôr entre colchete, entre chave, tudo que multiplica o dE dt. Então primeiro tem esse mais ε0, que é o que tinha já na equação de Marx. Depois tem esse termo aqui, esse menos aqui. Menos E quadrado N ômega 2 menos ômega 0,2 dividido por M2 ômega 2 menos ômega 0,2 ao quadrado V2 ômega 2, tudo isso multiplicando del E del T. Agora eu faço como eu fiz também nos metais. Esse colchete, essa chave aqui eu vou chamar de epsilon de ômega. E essa coisa aqui eu vou chamar de G de ômega. De ômega é essa expressão. Então a equação de Marx dentro do metal, as outras são idênticas, né? Rho igual a zero. Então as outras são idênticas à equação do vácuo. Então a equação do rotacional de B vai ficar igual a G de ômega vezes E mais μ0 G de ômega mais μ0 epsilon de ômega del E del T. É exatamente a mesma forma da equação que a gente obteve no caso de metais. A única diferença é que o G, né, o G de ômega e o epsilon de ômega têm expressões diferentes. O G de ômega vai ser E quadrado N B ômega ao quadrado dividido por M ômega 2, M2 menos ômega 0,2 ao quadrado, 2 ômega 2. E o epsilon de ômega é essa coisa aqui, né? Epsilon 0 menos E quadrado N ômega 2 menos ômega 0,2 M2 ômega 2 menos ômega 0,2 ao quadrado mais 2 ômega 2. Então, novamente, se eu pego agora e faço todo aquele malabarismo que a gente fez, o que a gente pegou? Rotacional do rotacional de E é igual a menos dB dt, aí a gente encontrou como é que era.
cancelava dali, e encontrava a equação de onda. A equação de onda vai ser exatamente a mesma. Só que o g de epsilon e o g de ômega e o epsilon de ômega são diferentes. Então a solução da equação de onda vai ser exatamente o que a gente encontrou antes. Vai ser E de y e t vai ser 0, E a menos beta y, cosseno, ky menos ômega t, menos φ, menos φ, né? O que é isso? Exato, menos φ, tá certo. É o φ que a gente está usando sempre. O E que a gente usou no comecinho dessa história era esse daqui, em que esse termo aqui era o E estrela, né, num valor fixo de y, e ky menos delta era o menos filhinha, ou era igual a filhinha. Então a coisa é a mesma, né? A coisa é a mesma. A diferença é que, primeiro, o epsilon e o g são diferentes, como eu já falei. E segundo, o B tem um significado muito diferente. O B depende aí de absorção de radiação pelos átomos ou moléculas dos isolantes, né? e emissão. Então o que acontece? Vejam bem, essas moléculas aqui dessa coisa, elas absorvem um monte de comprimento de onda de luz e depois remite. A maior parte do que ela remite é de comprimento de onda azul. É por isso que esse negócio aparece azul. Porque a complexidade dos níveis de molécula faz com que esse seja o que sobressai. Na verdade pode nem ser azul, né? Essas coisas pode ser que tem um pigmento de uma cor, na outra parece que é azul, mas é uma soma de alguma coisa com outra. O azul é uma cor primária, é meio difícil de acontecer, mas verde, por exemplo, você pode ser uma combinação de outras cores. Ok, então com isso completa aí a última aula ligada a ondas em meios materiais, em meios dialéticos. Na próxima aula, nós vamos ver o capítulo 37 e 38, que é sobre ótica. A ótica, não a ótica geométrica, mas uma ótica eletromagnética. Quer dizer, você joga uma onda e vê o que acontece. O que acontece com a onda na interface, etc. Aí você viu, a gente viu como é que a onda penetra no meio. Para isso vai ter um capítulo 37 que é só notação. Notação vetorial, coisa simples. 37 é isso. Hã? 37 é isso. Desculpe, 38, 38 e 39. Minha apostila está com um capítulo juntado em dois, então a numeração é um pouquinho diferente. Então essa é na sexta-feira, né? É isso? Hã? Não, quinta. É quinta? É amanhã? Ó. Sério, né? Por que eu achei que era sexta-feira? Eu não olhei, né? Manda os outros olhar. Amanhã começa a não olha. bater sobre a terça. Vou parar aqui.